Olá, sejam todos bem-vindos ao Bauru em Debate, uma parceria da TV Unesp e da TV Câmara que abre um espaço privilegiado para discutirmos juntos os desafios da cidade de Bauru. Toda semana, representantes do poder público e pesquisadores tratam dos problemas da cidade e comentam também possíveis soluções. Hoje vamos falar do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru, uma iniciativa da Prefeitura e da Unesp. E quem ajuda a conduzir a discussão de hoje é o jornalista Vinícius Lousada, assessor de imprensa da Câmara Municipal. Muito obrigada por sua presença, Vinícius. Obrigado, Larissa. Agradeço. Boa noite. E a gente recebe também a titular da SEDECOM, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, a Aline Fogolin. É um prazer tê-la aqui no Bauru em Debate. Prazer é meu, muito obrigada. Com a gente também o diretor da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, a FAAC, da Unesp em Bauru, o professor Marcelo Carboni. Muito obrigada por sua presença, Carboni. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão relevante para a cidade e já parabenizo a TV Unesp pela ideia, e pelo programa. E a ideia do Centro de Inovação surgiu há pouco mais de um ano, depois de uma reunião da Unesp com prefeitos da região. A gente conta um pouquinho dessa história. E depois de 40 anos... Em março do ano passado, lideranças de 39 cidades da região de Bauru participaram do Fórum A Unesp e os municípios, projetos e parcerias. Organizado pela Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, o evento apresentou os serviços que a universidade pode oferecer às cidades por meio de convênios. Foi a partir do encontro que a Unesp e a Prefeitura de Bauru estreitaram os laços, iniciaram as tratativas para implantar um centro de inovação tecnológica na cidade. A gente tem aqui o ambiente ideal para um centro de inovação, para a Unesp, não seria da FAAC, sim, seria do campus de Bauru. Então, a gente tem um espaço ideal porque a gente tem as 3 unidades aqui, temos a área de artes, arquitetura, comunicação, faculdade de ciência, faculdade de engenharia, temos um ambiente também propício na cidade mesmo, no município, várias empresas, serviços. Então, como que a gente podia juntar tudo isso que está desorganizado, como que a gente poderia colocar todo o nosso capital intelectual, nossas pesquisas, ajudar os nossos alunos e a nossa comunidade também, nosso município. As conversas avançaram e ainda em julho, o prefeito Clodoaldo Gazeta, a secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda, Aline Fogolin, o secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Marcelo Strama, e o vice-reitor da Unesp, professor Sérgio Nobre, assinaram um protocolo de intenções para implantar o Centro de Inovação Bauruense. Em dezembro, as autoridades se reuniram mais uma vez na capital para protocolar o estudo de viabilidade técnica, econômica e financeira que credenciaria o centro junto à Rede Paulista de Centros de Inovação Tecnológica. O centro foi credenciado e, em acordo com o governo do estado, a Unesp vai usar parte do edifício pioneiro, localizado no centro da cidade, para implantar o projeto. O local precisa de reforma e uma verba de R$200 mil deve ser liberada em breve pelo governo. Simultaneamente, a SEDECOM criou uma comissão permanente de inovação e tecnologia, formada por representantes do poder público, empresários, instituições de ensino superior e OAB. A comissão se reúne periodicamente e teve como uma das primeiras ações elaborar a Lei Municipal de Inovação. Nós temos um sistema de credenciamento de instituições junto ao governo do Estado de São Paulo, chamado SPTEC, dos cadastramento dos centros de inovação, dos parques tecnológicos, e eles, pelo próprio regulamento do credenciamento desses centros de inovação, ele exige a existência de uma lei de inovação, uma lei que favoreça essa inovação. Além do mais, alguns editais de fomento, eles estabelecem como um requisito, ou diria até mesmo uma vantagem, o município que possua essa lei. Algumas frentes de trabalho já foram desencadeadas pelo grupo, que espera, em pouco tempo, mostrar que Bauru é uma cidade propícia para investimentos nas áreas de inovação e tecnologia. A gente dividiu isso em 5 frentes de trabalho. Então nós temos aí desde do calendário compartilhado,
que é justamente mapear as iniciativas de todas as universidades, instituições de ensino, outras instituições e fazer um único calendário de Bauru de inovação, de tecnologia, de empreendedorismo. Temos também iniciativas de ensino médio, justamente para a gente poder, com ações, sensibilizar esses jovens, né, desse universo da tecnologia. Temos iniciativas voltadas para trazer grandes eventos de Bauru, ou seja, eventos compartilhados, que a gente consiga promover isso. Iniciativas voltadas a banco de dados, ou seja, a gente tem infográficos, a gente tem informação da cidade para a gente entender melhor Bauru, entender melhor as oportunidades e também fazer com que a gente consiga vender melhor a cidade para um possível investidor, para quem venha nos visitar. A gente vai revisitar alguns pontos dessa reportagem ao longo desse programa. Eu queria começar com a Aline. Qual a expectativa da Prefeitura em relação a esse centro de inovação que a gente está vendo aí, que está em pleno processo de implantação, de discussão? Fico muito feliz de poder representar a Prefeitura hoje, aqui pela Secretaria de Desenvolvimento, que a proposta no novo organograma é alcançar também o campo da ciência, inovação e tecnologia. A expectativa não poderia ser outra, a não ser fortalecer essa parceria que nós temos com as instituições de ensino da nossa cidade. Bauru é um polo natural, universitário, é um polo de atratividade de investimentos, mas nós notamos pelos estudos, pelo diagnóstico que fizemos logo no início aí do nosso processo, né, de governo, que a gente precisa coordenar essas ações. As ações estão muito soltas, muito dispersas. E a expectativa que nós temos é que, através do Centro de Inovação, nós possamos ter um local físico, um local em que a gente tenha concentrado ali todos os esforços das nossas instituições de ensino, do nosso empresariado, das nossas políticas públicas voltadas à inovação e tecnologia. A inovação, ela é percebida em pequenas partes. Mesmo o microempreendedor individual, que nós atuamos diretamente pela Secretaria de Desenvolvimento, quando nós temos qualquer processo de venda, de abordagem, seja a empresa de qual porte for, a inovação está em todos os detalhes, em todos os processos. Então, para que a gente possa propiciar algumas políticas, programas, fomento a essas ações de inovação, a Prefeitura sozinha não dá conta. Então, a gente, com muita felicidade, recebeu aí a proposta do professor Carbone, que é um grande entusiasta, já sabe tudo de inovação e tecnologia, tem nos ensinado muito, participado ativamente desse processo, a Unesp sempre muito parceira, e acredito que agora, com a construção, a reforma e essa parceria realmente sustentável que a gente está propondo entre Unesp e Prefeitura, nós vamos agregar valor, vamos agregar outras instituições e ali vai ser um espaço para o nosso empresário, para o nosso estudante, para que a gente possa desenvolver pesquisas, para que a gente possa desenvolver produtos, para que a gente tenha serviços para a população de Bauru e região e que isso seja impactado no desenvolvimento da nossa cidade, sem dúvida. Legal. Professor, Aline também, seria interessante falar para o público em geral que não está muito habituado, né, com esse tema, o que é de fato o Centro de Inovação? Quem vai estar lá? São pesquisadores? São empresas? Vale a pena, primeiro agradeço, né, a oportunidade de falar sobre um tema tão relevante aí para a cidade, dizer que existe uma regulamentação, né, que de alguma forma a gente teria que tentar discutir aqui também, que são o Marco Legal Federal, uma lei estadual que é recente, ela não tem um ano, e ela ainda passa por algumas adaptações, né, regulamentações, e tem também uma lei de 2014 que estabelece o Sistema Paulista de Inovação. Nesse Sistema Paulista de Inovação, então quando você fala de inovação tecnológica, não é só centro de inovação, você tem centro de inovações, incubadoras e parques tecnológicos. Então você tem a rede seria constituída por essas três, vamos dizer assim, entidades aí, independentes, mas que na verdade se articulam e se fortalecem, né? Então, se você pensar, e nós projetamos dessa forma, né, Aline, que o centro de inovação seria um elemento catalisador de um processo de inovação, de um processo de articulação do conhecimento produzido da universidade, do conhecimento e de toda a expertise do Sistema S, das universidades, do poder público, dos empresários. Então, o Centro de Inovação teria esse elemento catalisador de
e ainda já encaminhamos, já tem um estudo em curso para também abrirmos as incubadoras também, né? Uma incubadora, uma entidade gestora que possa ter incubadoras também. Está previsto no projeto que também teremos lá nesse espaço incubadoras. Então, respondendo a sua questão, o que é um centro de inovação? Ele é um elemento que a gente não pode isolar desse contexto geral, né? De um sistema de inovação a ser construído. Então, ele é um centro que fomenta, que estimula, que agrega, que articula a questão da inovação, seja na produção de inovação, novos produtos, novos processos. Ele discute a questão da inovação com o empresário local, ele já articula, né, a construção de uma lei municipal que nós não temos de inovação. Então, ele, na verdade, tem um poder, né, de articulação, de estruturação dessa questão da inovação, nessa relação com o empresário, com a universidade, com o poder local e também com as agências financiadoras todas, né, seja FAPESP, FINEP, e estimular a questão da inovação de base tecnológica também, né? Claro que podemos discutir depois como que isso pode se desdobrar, a questão da inovação também, inovação que colabora diretamente com a sociedade, sem necessariamente ter uma base tecnológica, que é o que prevê a lei, que prevê essa rede de inovação. Não sei se a Aline quer completar um pouco. Lembrando que é interessante a gente frisar que alguns modelos, ao longo dos anos, não só pelas metodologias, mas pela própria ordem prática, eles foram perdendo força, né? A nossa região, a gente tem vários exemplos de incubadoras, por exemplo, que não funcionaram, porque ela estava solta no ambiente, ela não estava dentro de um ecossistema ou não tinha uma parceria solidificada para juntar o que a universidade ou as escolas técnicas ou o que o ensino pode produzir com o que na prática pode ser feito. Então, nós trouxemos, eu acredito que de uma maneira muito inteligente, né, o próprio governo do estado trouxe essa percepção e com esse desenho do Centro de Inovação, a gente consegue juntar as duas partes, fazer com que essa parte prática seja gestada de uma maneira muito apropriada, para que a gente possa, num espaço físico, que é o próprio edifício pioneiro, que vai passar por reformas, ali a gente vai ter incubadora, laboratórios, espaços de cowork, espaços para que o conhecimento ele seja transformado em ações práticas, como bem disse o professor, produtos, serviços e uma série de outras inovações que vão impactar diretamente na vida do empresário, do estudante e vão fazer com certeza aí a diferença nesse ambiente que nós estamos propondo para Bauru. Já está aí na sequência que a gente também deve falar o processo da lei de inovação. Estamos prevendo uma audiência pública agora para junho e essa lei de inovação ela acaba vindo também de encontro a esses anseios. Bauru até hoje não tem um espaço em que o nosso empresário possa utilizar para esse tipo de pesquisa, para esse tipo de teste de produto, de serviço, aplicar esse conhecimento. E isso acredito que o Centro de Inovação vai fazer de maneira muito objetiva. Várias instituições de ensino participam agora do projeto, mas é possível delimitar, Carbone, qual vai ser o papel da Unesp na implantação desse centro? Olha, eu tenho feito um discurso, e não é só um discurso, mas é um discurso certamente, de que não é só a Unesp. Eu acho que a caracterização, o estudo nosso, que nós temos uma cidade universitária. Então não faz sentido a Unesp se isolar e criar um processo que só ela se identifique com esse processo. Então nós temos universidades que produzem também inovação e inovação tecnológica. Claro que a inovação tecnológica está muito ligada à questão da pesquisa. Né? E aí podemos discutir aqui se algumas universidades elas investem, quanto investem em pesquisa. Esse é um tema interessante a ser discutido, inclusive, com essas universidades, que poderão ampliar, inclusive, esse universo de investimento na pesquisa, não ser só ensino, né? Só voltado a um aspecto de formação de pessoal, né? Então, eu tenho dito, e acho que temos formado um grupo, né? Acho que na reportagem isso apareceu ali, é um grupo com todas as universidades engajadas, o Sistema S engajado, o poder público local engajado. Então a Unesp tem um papel importante, sim, mas a Unesp sozinha, eu creio, não conduz esse processo. Precisa ter articulação com todas, com a USP, com a FIB, enfim, com todas as universidades que compõem nossa cidade universitária, né? A nossa cidade é universitária, né? E a gente viu
no VT que tem alguns obstáculos a serem superados, a reforma do imóvel. A questão financeira é um desafio. Tem algum cronograma já previsto para que o centro comece a funcionar lá no prédio? Um dos requisitos que o próprio governo do estado, através da Secretaria de Desenvolvimento, Ciência e Inovação, nos pediu, nos solicitou, né, que é uma fase obrigatória, é um estudo de viabilidade. Esse estudo foi desenvolvido, inclusive ele foi citado como exemplo pela Secretaria Estadual, a duas mãos, Unesp e Prefeitura Municipal, claro, contando com a colaboração de todo o nosso meio acadêmico, do nosso meio de ensino aqui em Bauru. E é interessante ver que nesse estudo de viabilidade, é importante também citar a questão financeira. É óbvio que é um impacto muito preponderante para que a gente possa começar. Nós temos a previsão de liberação de recursos na ordem de R$200 mil para o início dessa reforma do prédio, que a gente tem a expectativa, inclusive, com a vinda do governador, do atual governador, para que ele possa fazer essa liberação desse recurso. Em contrapartida, a gente tem o apoio da prefeitura, que entra com uma contrapartida de ordem econômica, de ordem de material de insumo, do que é possível a prefeitura aportar nesse momento. E depois é óbvio que no próprio plano de viabilidade existe uma série de questões que o próprio centro vai buscar essa sustentabilidade, através das pesquisas, dos projetos, dos serviços oferecidos, porque é assim que a gente consegue se manter nesse ambiente. Interessante também frisar que algumas pessoas, talvez pelo desconhecimento ou a falta de interesse no tema, dizem, mas Bauru vai virar o Vale do Silício, a Secretaria está pensando que Bauru, o que pensa que Bauru é? Mas é muito interessante que as pessoas fiquem atentas, inclusive à audiência pública que nós faremos. Nós temos dados importantes do município de Bauru como um centro, como um polo regional de telecomunicações. Isso envolve economia criativa, que entra aí desde o artesanato até uma série de outras funções, e envolve também empresas de base tecnológica, que hoje são as que mais empregam e as que têm salários elevados porque buscam mão de obra qualificada. Então veja que a gente está num ambiente muito propício para que tanto o centro quanto outras iniciativas tenham sucesso nesse sentido. A gente vai falar hoje ainda dessa tal vocação de Bauru, né? E o Carbone citou o marco legal da ciência, tecnologia e inovação. A Aline falou da lei municipal. É o tema do nosso próximo bloco. Vamos saber de que forma leis federais, estaduais e municipais podem contribuir com iniciativas que gerem inovação. O Bauru em Debate volta num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão é o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. E na companhia do jornalista Vinícius Lousada, a gente recebe a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, e o professor da Unesp, Marcelo Carbone. O Carbone já tinha citado no bloco anterior sobre a importância do marco legal da ciência, tecnologia e inovação, né, Carbone? Só para contextualizar um pouquinho, o governo federal publicou em fevereiro deste ano, não é, Carbone, a regulamentação do marco legal, e é uma série de leis que favorecem parcerias entre entidades públicas e privadas que estimulam a transformação do conhecimento em inovação. Cada estado faz a regulamentação da lei dentro do seu próprio território e São Paulo fez isso no ano passado por meio de um decreto que atualiza a Lei Paulista de Inovação. De que forma, então, Carbone, esse marco legal, a Lei Paulista de Inovação, favorecem esse tipo de parceria como essa sobre a qual a gente está falando hoje aqui do Centro de Inovação? Se você pensar assim, a produção da inovação depende do conhecimento da pesquisa produzida, né? Então, a universidade tem um papel fundamental aí, o conhecimento, pelo menos no Brasil, o conhecimento se dá dentro das universidades, né? Nesse sentido, como que aquele que produz esse conhecimento, a pesquisa, ele pode atuar, e sobretudo quando é universidade pública, acho que o problema maior está aí também, né? Como que ele pode transferir essa tecnologia e com parcerias, né, para o setor privado, né? Então, a lei vem facilitar, penso eu, vem pensar essa relação do conhecimento produzido num laboratório, que gera inovação, que tem um impacto social, e esse conhecimento que foi gerado a partir de uma universidade financiada por dinheiro público, né, o dinheiro de todos, e ele financia agora
para gerar, por exemplo, um produto que vai ser patenteado, enfim, vai gerar renda, lucro para um empresário. Então, é uma situação muito difícil para a universidade, né? Havia resistências, inclusive internas, né? Essa legislação traz mais segurança para esse tipo de diálogo. Traz uma segurança jurídica para isso. Claro que precisa regulamentar ainda, acho que a universidade vai ter que fazer isso, né? Uma discussão interna. Ela vai ter que fazer isso, né? Tanto do ponto de vista da avaliação, quanto do ponto de vista de não emperrar essa ação do docente que visa a produção, né, de inovação tecnológica, né? Então, vou dar um exemplo do que está na lei, um exemplo, né, dentre vários outros. Um pesquisador pode utilizar um laboratório dentro da universidade para desenvolver, por exemplo, um produto, um processo, alguma inovação, né, tecnológica, e ele pode se licenciar e, ao utilizar o laboratório e produzir um produto, ele pode pedir um afastamento e esse produto desenvolvido dentro da universidade, ele pode abrir uma empresa, né, e desenvolver aquele produto fora e ganhar dinheiro com aquele produto. Então isso é permitido a partir da lei. Claro, mas a universidade ainda precisa regulamentar isso, como é que vai ser esse trânsito, né, como é que isso vai se dar de forma tranquila, será que não tem problemas com a regulamentação interna, Tribunal de Contas e outras tantas coisas, né? A questão da compra, você tem pesquisas de ponta que exigem uma certa rapidez na compra. Então, a lei prevê que você pode dispensar a licitação, né? Mas como é que o Tribunal de Contas lê essa dispensa de licitação? Então, há muitos pontos que a lei prevê, ela direciona, mas que ainda precisa ter regulamentações tanto internas à universidade, como também daqueles que fiscalizam esse processo, como, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado, né? Mas tem alguns pontos que estão mais bem definidos, não é, Carbone? Não sei se você concorda. O papel das fundações de apoio, por exemplo. A Fundunesp vai ter um papel no Centro de Inovação aqui em Bauru. Vai ter. Ela é uma entidade gestora, né, que é credenciada à Secretaria do Estado, e essa entidade gestora está prevista na lei também que ela pode e deve, né, fazer essa intermediação, né, porque o Centro de Inovação ele existe enquanto entidade jurídica, mas ela não é uma entidade gestora, né? Qualquer valor que receber, por exemplo, não vai para o Centro de Inovação. Você tem uma entidade jurídica que responde por isso, né? E no caso da Unesp, nós optamos, né, pela fundação, né, da Unesp, a Fundunesp, uma das fundações, né, e previsto dentro do marco legal, tanto federal quanto da lei estadual, né? E falando da Lei Municipal de Inovação, a qual a Aline já se referiu, nós fomos ouvir então a vereadora Chiara Ranieri. Ela é hoje presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, vem participando dessas discussões. Vamos ver o que ela tem a dizer sobre essa lei. Quando a gente pensa em lei de inovação, a gente pensa em algo que começa agora. Nós temos que pensar nas startups, nas incubadoras, né, nos pequenos negócios. E nós temos que pensar nos grandes negócios, nas grandes empresas que vão, na verdade, ajudar com que os produtos que sejam criados aqui em Bauru ganhem mercado, e ganhem mercado em grande escala. Então, nesse sentido que a Lei de Inovação deve se preocupar, né? Há um sonho, né, de todos que participam dessa comissão, no sentido de que Bauru ganhe um parque tecnológico, né? O parque tecnológico é algo que vem sendo construído em municípios que têm uma inovação forte, mas é um modelo, né, que não acontece de um dia para o outro e nem num curto período de tempo. A comissão ela acontece de fato, né, as reuniões elas são ricas no sentido de que as pessoas participam querendo acelerar tudo isso. Mas agora nós estamos chamando uma audiência pública para discutir a lei e estamos chamando essa audiência para discutir com quem realmente pode colocar, né, Bauru num cenário de inovação diferenciado, que são as empresas, né, que são aquelas que vão gerar a comercialização de tudo aquilo que pode ser desenvolvido no município de Bauru. Legal. Aline, até com base no que foi colocado pela vereadora, qual tem sido o engajamento e o envolvimento do setor produtivo, das empresas, na construção dessa proposta de lei municipal do ambiente de inovação aqui no município?
É interessante a gente frisar que toda essa abordagem, esse trabalho, né, com o Centro de Inovação, mais uma vez aqui elogios para o nosso professor Carboni, para toda a equipe lá da Unesp que tem se empenhado muito nesse trabalho, nos abriu uma oportunidade como poder público de pensar que não poderíamos perder essa chance de construir uma proposta para Bauru. E quando nós pensamos no modelo da comissão permanente, existe uma lei municipal, que é 5775, que baseado nesta ideia, nessa proposta da lei municipal, nós criamos aí essa Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia, que já vem atuando desde o mês de dezembro do ano passado. Ela está sendo formalizada agora no sentido legal da palavra, passando aí por análise jurídica e com a sua composição sendo referendada juridicamente. Mas o mais interessante, como o Carboni já colocou, é um grupo de trabalho muito coeso, muito interessante, que está realmente debatendo o tema tão fundamental para qualquer cidade do nosso país e que encontrou apoio, né, nessa legislação federal e estadual, como foi colocado, mas que tinha uma lacuna, ou seja, Bauru, centro regional do estado, coração do estado de São Paulo, uma cidade com tanto potencial e que não tem um amparo legal na questão da inovação. Então, nós, como comissão, o grupo todo, mais uma vez, agradecer aí, né, aproveitar a oportunidade, as universidades, escolas técnicas, Sistema S e secretarias também da nossa prefeitura que fazem parte, nós entendemos que alguns pilares seriam fundamentais. O primeiro é a criação da Lei de Inovação, e aqui eu faço um destaque para a OAB Bauru, que sempre está nos apoiando, e o Dr. Maurício Ruiz conduzindo brilhantemente esse trabalho, que é presidente também da Comissão de Direito Digital da OAB Bauru. E aluno da pós da Unesp também. Exatamente, também. Ele faz a ponte, literalmente. Exatamente, ali a academia com a OAB, junto com o poder público. Então, além disso, nós temos também membros da ACERT, que é uma associação de empresas de base tecnológica, que foi criado, o modelo criado em Marília, que hoje é, né, Carboni, uma referência no interior do estado. Marília já tem o credenciamento de parque tecnológico, já estão até mais avançados que Bauru. Ele já tem um trabalho muito bacana com o centro de inovação, ele tem um espaço de coworking, enfim. A gente se espelhou muito no modelo de Marília, nessa dinâmica que Marília construiu nesse ecossistema, assim como Botucatu, como São José do Rio Preto, como São José dos Campos, tanto eu e minha equipe quanto o Carboni estivemos nesses espaços, né, de inovação, para que a gente pudesse ter um modelo para Bauru. Então, a Lei de Inovação, ela foi criada nesse sentido. Nós estamos debatendo a lei já há quase 4 meses nesse grupo, afinando e estruturando o que é bom, o que pode ser atrativo, o que pode manter as nossas empresas aqui em Bauru. Lembrando que todo esse processo ele vai passar, como bem disse a vereadora, nós fazemos questão de ter uma audiência pública para que a população possa opinar e possa trazer alguns subsídios para essa lei e que a gente tenha, lembrando que somos uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda. E todo esse processo, ele é movido, como você bem disse, Vinícius, pela cadeia produtiva. E eu trago um exemplo prático, recente. Nós tivemos agora um presidente de uma Câmara Comercial da China nos visitando na semana passada, e a primeira pergunta deles foi se Bauru já contava com algum centro de inovação ou centro tecnológico de pesquisa. Então, para nós, está cada vez mais evidente que nós precisamos investir em inovação, precisamos criar esses espaços de inovação, de tecnologia, e não só o espaço por si só, mas dar vida e dar dinâmica para esse modelo. Então, eu acredito que com a lei e o trabalho da comissão, que tem alguns pilares, como, por exemplo, o fortalecimento do ensino médio e do ensino fundamental, a secretária de Educação Isabel já está conosco, a FATEC e ETEC fazendo um trabalho fantástico de apoio, de levantamento de dados e informações, nós vamos conseguir criar um ecossistema muito favorável para que a gente atraia novos investimentos e que as empresas que aqui estão possam se utilizar desses espaços. Então, como eu bem disse, né, desde o microempreendedor individual, o estudante, como a grande empresa que está aqui em Bauru, na região, ela vai poder ter um espaço e ter uma política pública que apoie o desenvolvimento do seu produto, do seu serviço. E vale a pena destacar na pergunta, assim, não só dos empresários que estão participando do processo, mas pensar que uma lei de inovação ela visa assim, criar um ambiente que alguém deseje estar aqui, em Bauru. Então alguém olhe para a cidade e fala assim, lá tem condições, tem uma lei que possibilita isso, porque tem um fundo criado, porque tem estímulos para quem produz inovação,
e ela queira vir para cá e investir em Bauru. Mas investe em Bauru porque há condições, inclusive legais. Né? A Aline tem razão ao dizer que esses espaços de inovação, eles não são só o espaço, né? Eles são o tempo, eles são a vivência que construiremos nesses espaços. Né? Mas a lei é fundamental, o empresário só investe se sentir segurança que vai investir e terá retorno. Então pense que ele olha para uma cidade, ele vê uma cidade, tem uma lei, tem universidades, tem um sistema S bem estabelecido, tem um poder local estimulando. Bem, o ambiente está constituído, né? Então é muito mais fácil atrair novos investimentos para a cidade, né? Então acho que é um pouco essa tese, né, da lei local, né? A lei é atrair investimentos. E é importante identificar o que já existe, né? Que ecossistemas já estão formados aqui na cidade, né? E depois do intervalo a gente conversa então sobre as vocações de Bauru, que devem ser consideradas para a atração de investimentos para a cidade. O Bauru em Debate volta já já. O Bauru em Debate está de volta e hoje a gente fala de como incentivar a inovação em Bauru. Na companhia do jornalista Vinícius Lousada, recebemos a secretária de Desenvolvimento Econômico, Aline Fogolin, e o professor da Unesp, Marcelo Carboni. A gente falava que, desde a concepção desse projeto do Centro de Inovação, foi citada a necessidade de se conhecer as vocações de Bauru. Essa ideia ainda persiste? Já se chegou a alguma conclusão? Nós temos uma cidade que ela é multifaces. Nós não temos uma cadeia produtiva única e, numa análise técnica, isso é muito bom, isso é muito positivo, porque quando a gente tem uma vocação única no município, esse município ele pode perecer se algo ocorre em algum elo dessa cadeia, como, por exemplo, na matéria-prima, na questão com fornecedores ou na própria economia local. Bauru tem uma concentração de vários itens interessantes, como telecomunicações, como economia criativa, a própria questão da matéria-prima para alguns setores de subsistência, como o plástico, que nós temos empresas que trabalham ao redor dessa cadeia produtiva. Enfim, a gente poderia citar aqui vários exemplos. Acredito que, trazendo um pouco para o gancho do desenvolvimento econômico, o modelo mundial de empresas e de investimentos, nós sabemos que tende a cada vez ser menor. Ou seja, a gente comenta muito isso nas reuniões da comissão, que o mindset precisa mudar. A gente não vai ter, possivelmente, mais 10 empresas com 800 empregos, e sim, 800 empresas com 10 empregos. Então, essa dinâmica, essa lógica, ela precisa acontecer. Trazer mais empresas que empreguem talvez uma quantidade menor, mas que tenham uma mão de obra agregada, que tenham uma mão de obra mais qualificada e que a gente consiga trazer investimentos, investidores para o nosso município, de maneira que essa cadeia se fortaleça. Então, um ponto interessante da gente destacar é que com o Centro de Inovação, a gente está fazendo parte desse ecossistema, nós temos a previsão e podemos criar outros centros de inovação, se notarmos essa necessidade, como já vemos que tem, podemos também avançar numa construção, que isso é muito possível, de 2 pontos fundamentais de um ecossistema, professor, de inovação, que é um parque tecnológico e um polo tecnológico. Ambos são figuras distintas, são figuras diferenciadas. Um parque tecnológico ele precisa ter um espaço físico delimitado, um espaço físico reservado, onde serão desenvolvidas ali as experiências de empresas que ali se implantarão e desenvolverão produtos e serviços voltados à tecnologia, enquanto que o polo já pode ser considerado uma região, uma cidade, uma metrópole. Então, hoje nós temos aqui em Bauru alguns pontos interessantes, como a própria saúde, que nós podemos, a muito curto prazo, nos tornarmos um polo de saúde, não um parque tecnológico. O parque tecnológico ainda vai levar um tempo de maturidade, vai levar um tempo de desenho dessa proposta, ainda que todos nós saibamos que é muito possível, e o professor, inclusive, pode citar, quando fizemos o estudo de viabilidade para a implantação do Centro de Inovação. Foi obrigatório, para credenciar o Centro de Inovação Tecnológica, um estudo de viabilidade. Nesse estudo, aponta quais são as vocações, no plural, da cidade. Então, a área do comércio, a questão da pequena empresa, não há uma vocação da cidade para grandes empresas.
Então a Aline destaca bem, né, a questão da prestação de serviços, né, e em especial prestação de serviços na área de saúde. Eu acho que cada vez mais isso vai se fortalecer, né, com as 2 faculdades de medicina que abriram aí no município, né. Mas eu também destacaria, viu, Aline, que a gente está falando de Bauru, mas na verdade quando nós fizemos o estudo ali, nós pensamos a região, né, nós falamos de Bauru, claro, né, estamos aqui com a secretária do município e tal, mas há uma visão estratégica de que a região aqui ela tem um potencial extraordinário. E ela poderia sim, aí o Centro de Inovação pode ser esse elemento catalisador de construção de arranjos produtivos locais, que é fazer com que haja cooperação, integração, articulação e, claro, sem a universidade, né, aí puxo agora para minha questão aqui, sem a universidade é difícil que isso ocorra, né? Porque a questão da produção da pesquisa, da inovação, está na universidade. Claro, pode ser desenvolvida dentro de uma empresa, pode ser desenvolvido no Centro de Inovação Tecnológico, mas é a universidade na produção do conhecimento, desse conhecimento que inove e desse conhecimento que tem um impacto social. Então é fundamental, e a característica de Bauru é de ser uma cidade universitária. Então, acho que está tudo... O cenário é muito favorável. O cenário é favorável, sim, né? E eu destacaria, acho que não é só Bauru, né? Bauru e região, né? É uma região aqui, o coração de São Paulo, né? Centro de São Paulo, que tem muita coisa. E o estudo apontou, né? Várias potenciais aí, desde pegando a região de Jaú, Agudos. Você tem uma região aqui enorme. São mais de 2 milhões de habitantes, exatamente, nessa região que podem usufruir dessa organização, desse sistema. É tudo muito sistêmico, né? O estudante, ele vem estudar aqui em Bauru, obviamente, ele se utiliza desse ambiente da universidade, ele precisa das políticas públicas para que ele seja bem recebido, ele investe no município, ele acaba trazendo a família, ele consome no município, então o comércio, os serviços, é um ciclo muito virtuoso que a gente entende que através do próprio Centro de Inovação, a gente consiga demandar outras políticas públicas, outros projetos, outros serviços que possam atender. A nossa população flutuante, ela é de sobremaneira impactante. Hoje, com quase 400 mil habitantes, passamos facilmente disso diariamente em razão dos transportes, né, dos veículos, dos ônibus, enfim, de todas as prefeituras aí da nossa região que nos visitam, que trazem os estudantes. Então, eu acredito que a gente coordenando esse espaço, através da lei, através de um trabalho que a comissão vai fazer junto com todas essas universidades, escolas, e trazendo o setor produtivo junto com a gente. Sem os empresários a gente também não consegue, porque são eles que fazem de maneira muito objetiva o investimento que o município precisa. E aí, em todo esse processo de inovação, como que fica o diálogo com alguns setores que já estão organizados, talvez não articulados, mas que estão consolidados aqui na cidade, por exemplo, o setor de baterias de automóveis, que responde por uma fatia muito grande do mercado nacional, muito considerável. Se lá fora, numa outra região, desenvolve uma tecnologia mais barata, mais sustentável do que a aplicada hoje aqui na cidade, um setor importante fica muito prejudicado, né? E são empregos, a arrecadação cai. Como que vai ser feita essa articulação com esses setores que já estão fortes aqui na cidade? Eu acho que 2 pontos são interessantes. Primeiro, para que a gente possa fazer política pública, ou seja, atuar no município de acordo com a legislação local, a gente precisa fazer um diagnóstico, né? Um diagnóstico, ele não é rápido, ainda mais com poucos recursos que temos aí no mundo público, diretamente falando, mas trago esse elemento como um fator, inclusive, de estímulo, para que a gente possa mapear e identificar. Nós vamos precisar muito de ciência, de inovação, vamos precisar muito das universidades, e é exatamente nesse ponto que a gente está trabalhando agora na própria comissão com o banco de dados.
fazendo não só o levantamento da mão de obra no município, as vagas de trabalho, o que cada setor ou segmento aqui do município necessita e como que nós, como poder público, e depois trazendo a iniciativa privada nesse contexto, podemos fazer essa diferença. O exemplo que você coloca das baterias é um exemplo muito favorável. Nós temos prevista para as próximas semanas uma reunião de trabalho com as empresas desse setor, por exemplo, para que a gente possa discutir uma possibilidade, talvez num futuro próximo, de criar um arranjo produtivo local, como disse bem o professor, que isso depois pode ser trabalhado através do Centro de Inovação junto às universidades. A gente tem outros setores preponderantes, como, por exemplo, o setor gráfico no município. Nós temos o setor automotivo, que ainda que não tenhamos uma grande fábrica, mas a gente tem aqui um Senai de referência mundial, que trabalha tecnologias e trabalha a inovação na área acadêmica e na área prática. Então, a gente tem vários outros pontos que a gente pode trazer, mas para que a gente possa coordenar esse trabalho, a gente tem que ter informação. E a informação, ela só é obtida através de pesquisa, de levantamento mesmo de informação. Então, isso através da comissão, talvez não na velocidade de quem veio da iniciativa privada como eu gostaria, né? A gente se frustra um pouco com as entregas que a gente gostaria de fazer ou de já ter feito, mas eu acho que o ótimo é inimigo do bom. Eu sempre falo isso. Se a gente quiser um processo ótimo, maravilhoso, perfeito, a gente vai sempre se isolar e não vai conseguir andar. Então, aos poucos é que se vai ganhando o espaço e priorizando algumas iniciativas, alguns segmentos que são prioritários para que a gente possa dali depois fazer um trabalho que possa abranger toda a cidade, né? E vale a pena destacar essa questão do arranjo produtivo local, né? No estudo também feito para o Centro de Inovação Tecnológica, né? O que se percebe, assim, há inovação no município. Vamos dizer que nós estamos criando isso. Isso é uma mentira, né? Há inovação, mas ela é muito isolada. Então você tem produção, às vezes na área de baterias, outras áreas, mas você não tem cooperação, você não tem o que a gente chama, né, tecnicamente, de arranjo produtivo local. Você não tem um grupo que possa criar inovação tecnológica, porque se une para criar inovação tecnológica, né, que pode negociar, porque agora melhor, porque negocia agora um grupo, né, heterogêneo que se junta para poder negociar melhor, se fortalece, coopera, se organiza melhor. É preciso essa articulação entre esses diferentes entes e sobre outras medidas, iniciativas que gerem a inovação tanto no ambiente do município quanto dentro da universidade. Nós vamos falar no próximo bloco, voltamos num instante só. O Bauru em Debate está de volta e hoje o tema em discussão é o Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. Participando da nossa conversa, o jornalista Vinícius Lousada, a secretária de Desenvolvimento Econômico Aline Fogolin e o professor da Unesp, Marcelo Carboni. Carboni, a gente está falando a todo momento de que a pesquisa ela começa na universidade e a gente foi ouvir então alunos da Unesp que criaram um centro de empreendedorismo universitário. Nós conversamos com o diretor desse centro. Ele gravou um vídeo para a gente e fala qual foi a finalidade desse projeto. O CEL, como também é conhecido nosso projeto, ele surgiu em 2015. Nosso objetivo naquela época era de compartilhar conhecimento sobre como empreender, visto que não eram muitas pessoas que tinham esse interesse, e aqueles, por sua vez, que tinham esse interesse, não sabiam como fazer isso. E essa ideia do projeto, ao longo do tempo, ela foi se desenvolvendo um pouco melhor. A gente foi vendo que o potencial financeiro da cidade e o potencial técnico e tecnológico do campus não eram totalmente aproveitados. Sabendo disso, a missão do projeto também teve que mudar. Hoje em dia, o CEL atua para desenvolver e fomentar uma cultura mais empreendedora e inovadora dentro do campus, inspirando as pessoas, capacitando e conectando elas. E para isso, o CEL traz diversas atividades, como por exemplo, trazemos palestras de pessoas que já empreenderam, cursos de desenvolvimento pessoal e profissional, cursos sobre conceitos do empreendedorismo moderno e também damos mentoria para quem quer tirar suas ideias de negócio do papel. E falando em eventos, nos dias 23 e 24 de maio, o CEL irá trazer junto ao SIG o primeiro encontro de empreendedorismo e inovação da Unesp Bauru. E neste encontro vamos abordar vários assuntos, como por exemplo, qual que é o impacto social causado pelo empreendedorismo,
qual que é a importância da comunicação, tecnologia e, por último, como que a educação está ligada ao empreendedorismo e à inovação. Esse evento que o Marcos citou, que vai ser realizado nesta semana, vai falar também do Centro de Inovação Tecnológica de Bauru. Carbone, o Marcos, ele mostrou uma tendência, uma vontade que nasceu dos próprios alunos de falar mais de empreendedorismo. Se a pesquisa é feita na universidade, a inovação vem da pesquisa, há uma tendência na universidade de que os currículos sejam revistos para que se trabalhe mais a questão do empreendedorismo dentro da Unesp? Olha, a sua pergunta é complexa porque eu responderia de forma geral que há uma tendência. Agora, há cursos que têm, vamos dizer assim, no seu DNA já essa tendência, né? Eu cito na FAAC o curso de design, por exemplo, ele tem uma tendência muito forte de inovação. É algo que já faz parte da própria estrutura do curso. Outros cursos talvez sejam um pouco mais resistentes a isso, não que não exista inovação, claro, existem todos, né? E eu não sei se eu responderia que todos fariam lá, 22 cursos, né, no campus, né? Todos fariam uma reestruturação curricular e colocando essa disciplina de empreendedorismo. Não sei, seria o ideal, mas esse tipo de iniciativa é muito bem-vinda, fora da grade convencional. Sem dúvida, mas há cursos mais críticos também que talvez olhem para essa disciplina criticando também, né? O que é importante, né? A universidade é esse espaço do debate da diversidade, né? E a diversidade de ideias é fundamental, né? O novo só vem do diferente, daquilo que se propõe como algo que nunca ninguém olhou daquele jeito, você propõe, né? Então, muito interessante também, pegando o seu gancho aqui, quantas vezes ouvimos do empresário que na universidade ele não aprendeu a fazer aquilo, né? Sim. Então, acredito que você coloca muito bem essa situação dessa revisão. Acho que o empreendedorismo ele também tem um viés de criatividade. Todo processo inovador ele é criativo. Então a gente tem que amarrar, eu acredito que essas pontas. O empreendedor ele investe ou ele tem um negócio por oportunidade ou necessidade e nas nossas últimas políticas nacionais, a gente vem enfrentando sérias crises econômicas também, que fazem com que esse processo de empreendedorismo esteja cada vez mais ativo. Então, com o trabalho da universidade, né, dos cursos universitários, das empresas júnior, que fazem um papel fantástico aqui no nosso município, e pela nossa comissão também, nós temos um dos pilares, além de visitar todas as universidades e todo o sistema de ensino, também trazer a empresa júnior nesse processo, para que ele também saia desse espaço já com o empreendedorismo na prática, né, trazendo para o empresário ou para aquele que o contrata um contexto mais de entrega, de efetividade no serviço. E esse evento que ele cita, nós também, pela Secretaria de Desenvolvimento, estamos apoiando no sentido financeiro mesmo, da palavra, econômico-financeiro, com a prospecção da vinda mesmo de alguns palestrantes que nós julgamos que vão fazer toda a diferença nesse cenário para que a gente possa ter um legado na cidade. O prefeito sempre diz para nós, e é muito interessante essa postura, de que nós sabemos que 4 anos passa muito rápido. A gente talvez não consiga entregar tudo aquilo que a gente deseja, mas a gente precisa plantar essas sementes, fazer essas conexões para que esse processo não morra e não pereça por falta, talvez, de incentivo e de estímulo, né? Então, por isso que esse trabalho, universidade e poder público, a gente acredita muito. Mas eu destaco que, friso isso, né? Há conhecimento dentro da universidade que não tem uma aplicação imediata. Sim. Então, você tem que garantir o espaço também para pesquisa teórica. Sim, né? E há pesquisa aplicada, essa é importante, essa que vai se desdobrar em produtos, processos. Inovação tecnológica. Mas você tem uma área de ciências sociais e outras áreas que discutem conceitos, você tem que garantir que essa se mantenha altamente como relevante, crítica, como reflexiva. Então, não é transformar tudo em empreendedorismo, tudo em inovação, porque acho que aí é um problema também. Né? Então, o empreendedorismo e inovação, e isso que fazemos, certamente vai reverberar internamente, acho que mais gente vai criar disciplinas, mas isso não pode ser engessado. Isso é um processo que ocorrerá naturalmente naquelas vocações dentro dos cursos, alguns mais e outros menos. Né? Cursos como engenharia de produção tem como vocação ser empreendedor. Então vai ter disciplinas lá, curso de design e outros tantos.
Agora, outros não, outros são mais teóricos mesmo, e a inovação, se vem aí, vem do impacto daquelas ideias, mas um impacto futuro, não vai criar nenhum produto, nenhum processo. Então a universidade tem esse espaço e deve garantir esse espaço da diversidade, né? Então por isso que a sua pergunta, ela, embora interessante, Bem tem que complexo. criar sim disciplinas de empreendedorismo, Mas de tem inovação. espaço para isso. Tem espaço para isso, mas isso não pode ser uma exigência. Isso é um processo natural que já ocorre, já produzimos inovação, mas nem sempre temos um espaço adequado para fortalecer isso. Aí, nesse sentido, uma das ações do Centro de Inovação Tecnológica aqui, em Bauru, na Unesp, eu acho que isso deve se reproduzir em outras universidades e faculdades, né, aqui do nosso município, da região, é criar espaços de pré-ideação, que você pegue as boas ideias a partir de um regimento, de um edital, coloque naquele espaço e fortaleça para que elas possam depois ser incubadas, aí seja acolhida por uma incubadora. Então, isso vai acontecer já muito rapidamente, já estamos reformando o espaço lá, já construindo o regimento e logo faremos o edital. Há espaços que a própria prefeitura tem criado de coworking, né? Há espaços, né, na cidade para startups que se consolidam, então isso tem que dinamizar, aumentar, isso vai fortalecer o município, mas repito, a universidade é esse espaço da inovação, nós estamos nisso, mas também é o espaço da reflexão, né, inclusive sobre possíveis problemas desse discurso da inovação e do empreendedorismo. A gente tem que também dizer, será que há problemas ambientais, né, correlatos aí nesse desenvolvimento econômico? O que é desenvolvimento econômico? O que é sustentabilidade? Então, tudo isso pode ser tematizado e ajudar nesse processo produtivo aí mesmo, de agregar valor à economia local. Certo. E os próximos passos para viabilização do Centro de Inovação? Então, nós estamos criando um conselho curador agora, com várias entidades que vão participar desse conselho curador. Há uma conversa com a Secretaria de Estado, que é exatamente a liberação desse recurso para que possamos fazer a reforma, né? Eles não liberam dinheiro para a construção de uma obra, por isso o edifício pioneiro era um espaço que temos lá e pode ser reformado, é um belo edifício, um nome muito sugestivo, inclusive, né? Pioneiro. Nós temos um Centro de Inovação Tecnológica, um edifício chamado Pioneiro, né? Na área então, ele central vai ser pioneiro, da cidade. na área central da cidade, que coloca também para a Prefeitura e para a Unesp uma discussão que é do plano diretor e do centro da cidade, pensar o centro da cidade, também é um tema, né, cutuco aqui a secretária, que é necessário que façamos esse diálogo aí para que isso seja construído. Faremos no Bauru em Debate, inclusive. Então, isso é importantíssimo para a cidade, discutir o que são esses espaços no centro da cidade, o que pensamos da nossa cidade, né? Então, conselho curador, a reforma do espaço, mas paralelo a isso já lei de inovação, nós estamos ativamente participando aí na construção da lei da inovação, espaços de pré-incubação ou pré-ideação já a ser inaugurado daqui um mês ou um mês e meio, até peço lá que depois a TV Unesp possa fazer a cobertura do espaço ali na inauguração, com o apoio da agência Unesp de Inovação, que agradecemos também o apoio. Então, está em curso. Tá bom, temos pressa, né? Nós temos pressa, o município tem pressa. Mas se pensar que isso iniciou, tal como a reportagem indica no começo, né? Há um pouco mais de um ano atrás, nós temos, há um ano, credenciada a rede do Centro de Inovação, nós temos um grupo fortalecido e se fortalecendo aí, não é só a Unesp isolado e o município isolado, acho que é um grupo construindo, né, envolvendo o Sistema S, envolvendo as universidades, o poder local, os empresários. Isso não é pouco que está sendo construído, lei de inovação. Então, assim, embora a gente tenha pressa, dizer, nossa, vai virar um Vale do Silício amanhã, não, esse é um processo que demora um pouco mesmo, não é da noite para o dia, né? Mas foi rápido, muito rápido, o credenciamento em um ano, a incubadora, vamos construir aí para ver se até o final do ano conseguimos credenciar também. Então você passa a ter um centro de inovação, incubadora, o espaço funcionando, estimulando startups, pré-ideações, incubadoras. Então você vai construindo uma rede. Mas essa rede também ela só dá frutos um pouco para frente, né? Não adianta achar que vamos empregar agora, de repente, em Bauru, mais tantos empregos da noite para o dia. Não, é um processo. E um processo que atrai investimentos, né? Nós recebemos, por exemplo, só com o credenciamento do Centro de Inovação, ligações da FINEP, por exemplo, do Rio de Janeiro, que vai fazer uma reunião aqui em Bauru, sabendo do Centro de Inovação, ela quer investir no município. Então, veja, mesmo com uma ação que ainda precisa ter essa vivência, né, ela tem uma vivência
Gente, um ano, aí tem que agradecer muito, né? Toda a prefeitura, aí o Gazeta, a Aline em especial, Nossa né? equipe da CDCom, a equipe toda, bastante. E a equipe lá da Unesp também, temos uma equipe, ninguém trabalha sozinho, não é a Aline, não é o Carbone, tem uma equipe por trás, né? Graças trabalhando, a Deus. traz ou junto, né? Ao lado, todo mundo aí trabalhando, e Bauru ganha, né? A Unesp ganha, a prefeitura ganha, mas sobretudo Bauru e região ganha, né? Porque cria esse ambiente de inovação e de discussão da inovação. Fizemos muitos eventos no ano passado, né, discutindo o que é inovação tecnológica e coisas que não eram discutidas no município. E a gente vai acompanhar então os desdobramentos desse processo. Por hoje é só, mas a gente vai voltar a tocar nesse tema com certeza. Eu agradeço a participação do Vinícius Lousada. Eu agradeço, Larissa, agradeço, Aline, obrigado, professor, foi um prazer. Obrigada, secretária Aline. Eu que agradeço e a gente está sempre à disposição para todas as oportunidades e parabéns mais uma vez pelo programa. Obrigada, professor Carbone. Eu que agradeço a nossa TV Unesp aqui, que temos um carinho enorme por ela, né? E agradecer e parabenizar o programa esse e o programa, né, Bauru em Debate, tão importante discutir, né, as questões da nossa cidade e da região. Você pode rever esse programa Bauru em Debate na TV Câmara, ouvir na Rádio Câmara e também aqui na TV Unesp. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!